profeta Daniel, nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 3, capítulo 1, Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 3, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, irmãos: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não o contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Amém? Vamos se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, na oportunidade que me foi facultada, quero agradecer a Deus e dizer aos amados que é um motivo de satisfação estar com os irmãos mais uma vez. Nós vamos falar sobre a família e a cultura moderna. Nós vamos nos basear no capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Depois em casa, se você puder com atenção, você ler esse capítulo, ele vai até o versículo número 21. O livro de Daniel conta a história de um jovem judeu levado de Jerusalém nos dias de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Apesar de viver no exílio por toda a vida e sofrer muita oposição, ele permaneceu fiel a Deus. Nesse sermão que nós vamos falar acerca da cultura e a pós-modernidade e a família. Nós vamos nos basear em Daniel e mais algumas referências bíblicas. Lá em Romanos 13, versículo número 11, lendo esse versículo, o apóstolo Paulo diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Parte do versículo, né? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono. Que sono é esse do qual nós deveríamos despertar nesses tempos da modernidade?
Certamente esse sono, o assunto que nós vamos trazer, diz respeito a uma sonolência espiritual, pela qual muitos não se deram conta. Enquanto dormimos, os nossos jovens estão sendo bombardeados com a cultura não cristã todos os dias. Enquanto nós temos alguns momentos na igreja, e alguns às vezes só podem vir aos domingos, a maioria dos jovens estão nas escolas, nas universidades, sendo bombardeados por uma cultura não cristã. Além das universidades, além das escolas, ainda existem as redes sociais, toda uma estratégia maligna de uma cultura não cristã. E esses jovens têm sido bombardeados constantemente. E quando chegam nas universidades, aí é que as situações muitas vezes pioram. Porque pegam professores que aparentemente parecem serem o máximo e chegam a zombar da fé, e muitas vezes esses jovens ficam muitas vezes sem resposta, e muitas vezes começam a admirar esses professores e achar que eles são o máximo, e começam trilhando outro caminho, começam buscando outro rumo. Nós vivemos em tempos dificílimos para os jovens, porque a todo instante eles recebem notícias, eles recebem várias informações que não competem à palavra do Senhor. Então nós vamos entender no primeiro ponto a pós-modernidade. Por muitos séculos, irmãos, a perspectiva que se tinha da vida do mundo, de Deus, do homem, dos valores, eram quase sempre vistos pelas lentes das Escrituras. Há muitos e muitos tempo atrás, as famílias elas se baseavam dentro de princípios regidos pela lei cristã, valores judaico-cristãos. Essa era a perspectiva, essa era a linha. Mas quando nós nos damos conta, nesses tempos que nós vivemos, a nossa cultura ela tem sido invadida por conceitos materialistas e existencialistas, fazendo com que a maneira de ver as coisas mude completamente. Esse plano ele é muito antigo. Ele é um plano que vem dos tempos bíblicos, do início de tudo. Quando Caim matou Abel, nós vemos que depois do julgamento de Deus sobre a vida dele, nós vemos que ele não quis conversa com Deus. E ele se afasta de Deus, e ele constrói uma cidade para si, ele mura a cidade, e aquele texto nos mostra que aquela edificação que Caim faz, é como ele mostrasse para Deus, quisesse mostrar para Deus, que ele não queria nada com Deus, ele queria viver uma vida separada de Deus. E você vai ver em Salmos que o salmista diz que o tolo diz que não há Deus. Então essa ideia de que os tolos, os ateus, insinuam e dizem não há Deus, é só mais um pretexto para eles fazerem o que eles bem quiserem e agir conforme as suas próprias vontades. E o que aconteceu com isso? Aquela perspectiva judaico-cristã, ela foi sendo bombardeada constantemente nos dias da história. E no início da igreja cristã, e quando inicia-se a igreja católica romana, a corrupção muito grande. Muitos foram os papas que para chegarem ao papado foram comprados. Muitos chegaram a ser bispo da igreja comprado, pegavam dinheiro emprestado com banqueiros para assumirem posições eclesiásticas da época, e contratavam pessoas para venderem indulgência. E o que aconteceu? Aquele domínio que a igreja teve, ela começou a ser perdida. Por quê? Porque as pessoas que começaram a enxergar, eles começaram a observar que a vida daquelas pessoas não era como o que eles falavam. Eles tiraram as escrituras, eles fizeram totalmente diferente. E o que aconteceu? A situação foi se agravando, a parte que alguns governos começaram a ter separação da igreja e não queriam mais. Eles começaram a viver uma vida autônoma. Depois de muito tempo, várias universidades foram fundadas também. E a maioria das universidades foram fundadas por cristãos, pelos evangélicos.
Hoje essas universidades que estão nos Estados Unidos, as mais conhecidas, que foram fundadas pelos evangélicos, que tinham seus valores cristãos, hoje não tem mais. Aquele ditado que a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, ela foi funcionando realmente. E as pessoas foram tirando a ideia de Deus da cabeça da humanidade. Eles começaram a jogar na cabeça da humanidade que não tem necessidade de Deus. A ideia de Deus é uma ideia de um refúgio, de alguém desesperado. A ideia de Deus é uma ideia de alguém que está cometendo um suicídio intelectual. Essa é a ideia de Deus. E muitas pessoas caíram nisso. E quando foram caindo nessa ideia de que não existe Deus, eles também colocaram que, como não existe Deus, logo o ser humano ele tinha condições de fazer qualquer coisa com a sua vida. Ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, ele podia matar para obter sucesso, ele podia fazer o que ele quisesse. Não existia mais uma verdade absoluta. A verdade agora ela passava a existir conforme aquilo que você acreditava. Não era necessariamente a minha concepção de verdade ser verdade para você. Você poderia muito bem olhar e dizer: olha, você é cristão, acredita em Deus, para você é verdade, mas para mim essa não é a verdade. Eu já acredito em outro Deus. E essa concepção foi entrando e foram tirando Deus. Você veja que hoje a maioria das faculdades que tem, a maioria das pessoas que estão lá não acreditam em Deus. A maioria dos professores que estão lá não acreditam em Deus. Esse é o ambiente que os jovens estão lá. Quando nós lemos a história de Daniel, nós vemos que Daniel foi chamado por Deus num período difícil. Por quê? Ele tinha em torno de 15 para 16 anos com os seus amigos, quando eles foram para a Babilônia como escravos. Por desobediência do povo de Israel, o povo foi para lá, para o exílio babilônico. E lá eles foram chamados para aderirem, para participarem daquele governo. Porque o rei mandou separar daquele monte que veio lá os mais inteligentes. E eles queriam fazer ali uma preparação, envolver eles dentro daquele governo, mostrar a ele a cultura da Babilônia, sua língua, sua forma de pensar, sua forma de trabalhar. E o livro de Daniel, ele é muito importante e ele tem um grau de importância para os nossos dias, como a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e permanece para sempre. E ela fala muito nisso aqui porque Daniel viveu essa história. Daniel participou de um momento crítico. Um jovem em outro país, um país totalmente pagão, um rei sanguinário, que agora ele ia estar ali, aprendendo aquela cultura, aprendendo aquela língua, como não se contaminar. E como sair dali, glorificando o nome do Senhor e não se envolvendo com aquilo ali, apesar de aprender. E fica a pergunta: quais são os deveres dos pais quando ficam se perguntando, meu filho está crescendo, ele quer cursar a faculdade, o que é que eu vou fazer, Senhor, para que ele vá e que ele volte de lá sadio, que ele glorifique teu nome lá, e que ele consiga aprender lá na faculdade as matérias do conceito secular, mas que ele volte te glorificando, te exaltando, te glorificando dentro da sala de aula com um exemplo de vida, porque o bombardeio é grande, a situação é difícil, e nós precisamos sim nos preocupar com aqueles que vão, que todos os dias estão lá aprendendo, e às vezes só tem domingo para ir ao culto e aprender a palavra do Senhor. Então, o que é que aconteceu? Essa nova geração agora, ela passou a questionar, contestar, e ela passou a rejeitar quase todos os valores e os conceitos que antes eram tidos e aceitos como verdadeiros. Então aquilo que era aceito como verdadeiro, agora se passou a ter questionamentos. Hoje nada mais é verdade absoluta, tudo é relativo, como eu estava falando. Ninguém detém a verdade, cada um faz a sua verdade. Eu vi um escritor falando que um filósofo antigo ele chegou a uma conclusão, quando ele diz assim,
que se um ser humano tiver de carro, e na rua que ele está passando com o carro tiver um velhinho lá, querendo atravessar a rua para o outro lado, e ele observar e parar o carro e ajudar aquele velhinho para atravessar a rua, se ele acha que aquilo é bom, tudo bem. Mas se pelo contrário ele achar que em vez de atravessar a rua ele quer atropelar aquele velhinho, se ele acha que aquilo é bom, também não pode fazer. A gente vê uns conceitos como esse, diz como isso pode parecer simples. Eles foram ensinando isso pelo lado subterrâneo, eles escreviam isso às escondidas, eram julgados veementemente. Por quê? Porque o conceito judaico-cristão era muito mais forte do que hoje. E quando essas escrituras chegavam, as pessoas combatiam, se sentiam ofendidas. E muitos que escreveram, alguns foram presos. Mas só que essa literatura foi rodando, e algumas pessoas foram aceitando, ao passo que essa ideia não está muito distante de hoje. Não está muito distante de alguns anos atrás. Se você analisar, eu me lembro que um dia chegou um homem na porta da igreja lá em Toritama, e tinha o porteiro que estava lá, e ele chegou lá e disse: olha, eu fui evangélico, eu não sou mais, eu gosto de ouvir Raul Seixas. Eu estava lá no final da igreja, escutando, né? Quando eu não era evangélico, eu escutava muito, tinha lido muito sobre ele. Ele disse: olha, as músicas de Raul Seixas são ótimas. Tem hora que ele fala de Deus, eu disse: eu vou lá conversar com ele. Eu disse: olha, existem músicas de Raul Seixas que são músicas tão demoníacas. Quando ele diz assim em uma das suas letras: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. E quando você escuta uma música dessa, que foi cantada no Brasil quase todo, e as pessoas cantavam dizendo assim: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Como é que eu faço tudo que eu quero e tudo é da lei? Se eu faço tudo que eu quero, logo não tem lei. E ele dizia nas suas letras: olha, se tu quiser tomar banho de chapéu, tu toma. Se tu quiser curtir um Papai Noel, tu curte. Faz o que tu quiser. Porque a concepção é demoníaca. A concepção é satânica. É feito uma mulher, quando o comercial saiu na televisão e nas redes sociais, de atrizes e atores famosos vestidos com barrigas como se estivessem grávidas, e eles começaram a questionar a gravidez, e eles diziam assim: meu corpo, minhas regras. Eles agora não acreditavam que aquela mulher, porque estava grávida, ela tinha que sustentar aquele filho até o fim. Ela agora começou o comercial dizendo: para que tu sustentar? Se tu não queres a gravidez sem desejar, acaba com isso. Meu corpo, minhas regras. E isso vai entrando na cabeça das pessoas. As novelas definharam, né? Hoje poucas pessoas assistem, mas as redes sociais estão aí. As músicas estão aí. E vão penetrando na cabeça das pessoas, e as pessoas não percebem. A igreja teve culpa? Teve. Por que teve culpa? Porque quando aconteceu certos fatos, muitas pessoas se afastaram porque as pessoas que estavam na igreja pareciam cristãs, mas não eram. Alguns leram muito, leram, se ocuparam na leitura, mas a prática de vida, zero. Aí apareceu o liberalismo, esfriaram. Aí algumas pessoas começaram a ludibriar as pessoas, aí enganando as pessoas, vendendo a fé. As pessoas olham: eu não quero isso. Os escândalos aumentavam, começam a haver problemas. Eu fico imaginando livros maravilhosos contando a história dos avivamentos dentro das universidades. Olha que maravilha, hoje é protesto de droga, bebedeira, morte, estupro. E aí? E o papel do cristianismo nisso tudo? É olhar para a sociedade, pensar e dizer assim: fazemos um muro de contenção, a igreja está separada disso tudo, a gente não pode se envolver. Realmente, a gente não vai se misturar. Mas a gente tem que glorificar o nome do Senhor, porque a terra é do Senhor. Foi Ele quem criou tudo isso. Foi Ele quem fez tudo isso. Ele fez os céus e a terra. Não existe essa divisão. Nós temos que aprender a glorificar a Deus em todos os lugares. E para nós falarmos de Deus para essas pessoas, nós temos que conhecer um pouco o que elas estão pensando. Porque você imagina, você fala de Jesus para alguém e a pessoa diz: olha, Jesus. Você chega para um homossexual, Jesus, a vida com Cristo é essa daqui. Aí ele chega para você e diz: olha, eu não vou ficar na tua igreja não. Eu não quero esse Jesus que tu serve. Por quê?
Porque tem igrejas evangélicas inclusivas que me aceitam. Existem amigos meus, casais, que são pastores, casais, homem com homem. E agora? Existem cursos teológicos, seminários teológicos inclusivos. Existem igrejas no mundo que abriram as portas para casarem eles e eles serem aceitos do jeito que são e assumirem funções. E uma leizinha básica está aí caindo no Brasil, chegou ontem aí. Quem tratar mal a visão de ideologia de gênero, se for aprovada, pode pegar 3 anos de cadeia. Então, qual é o nosso papel? A cultura entrou, eu me lembro um dia na praia, na Paraíba, e a gente olhando uma pedra na praia, e tinha um senhor lá perto, e a pedra furada e a água passava. Eu disse, essa pedra tão bonita, isso é daqui? Isso é essa pedra. Ele disse, um dia ela era fechadinha ali, não tinha esse buraco nela. Eu disse, o que aconteceu? Eu disse, a água vai batendo, e foi. Justamente aconteceu assim. Justamente vai batendo a água, vai batendo a água, vai abrindo a fenda e passa. Evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, ótimo, a igreja tem esse dever, mas também de procurar escutar essas pessoas também, porque muitas delas foram bombardeadas demais, e elas acreditam que não precisa disso, não precisa, ela tem uma vida livre para fazer o que eles quiserem. A situação é dificílima, não é fácil, não é fácil. Você lembra que ano passado fizeram algumas exposições, o museu fez uma exposição, levaram as criancinhas lá, os cristãos, os conservadores se levantaram, as mídias ficaram horrorizadas, dizendo que os evangélicos queriam parar a arte, queriam acabar com a arte, estavam agora querendo colocar os seus conceitos, o Brasil é laico. E quando você olha, pesquisa na internet e busque exposição, quer museu do Banco Santander, e você vê as imagens que eles colocavam para crianças pequenininhas, aí você sente o absurdo. Um governador aqui do Nordeste mandou no final do ano para crianças presentinhos, bonequinhas. Quando a menina chegou em casa, que abriu o presentinho, chegou no pai, disse: "Ó pai, olha meu bebê." Crianças, olha o meu bebê, ela é menina, mas ele tem um órgão masculino, e as meninas têm um órgão, veja que loucura, as meninas com órgão masculino, os meninos com órgão feminino. E foram perguntar ao governador o que foi isso. Ele disse: "Não, acho que trocaram lá." Não, trocou não, já é para colocar na cabeça. A ideia hoje é que o pai e a mãe não têm o direito de definir o que o filho é, o filho que se defina. Uma novelinha da Globo bateu na porta que um empresário disse que a filha dele que o filho dele de 2 anos estava com depressão, o menino só via chorando, triste. Disse: "O que é que meu menino tem?" "Eu tenho em casa a revista Veja." Ele deu uma entrevista e a revista tratou ele como: "Meu Deus, só você vê. O que é que esse menino tem?" Estava depressivo. Aí eu botei uma roupinha de menina nele, o menino ficou feliz, brincando. Aí eu fui no médico, reti os hormônios, mudei o nome dele e agora é uma menina. A minha pergunta para esse homem seria muito simples. Eu queria perguntar a ele assim, olhando nele, rosto a rosto, olho no olho, dizer: "Diga uma coisa, quando tu sai de casa, até o menino fica lá sozinho, ele cozinha, faz um mingau, troca a fralda." Não, como é que ele, então se ele não consegue, como é que ele tem condições de pensar que ele é uma menina? Como? São essas as coisas. Um pai é preso em países por aí porque o filho quis de todo jeito mudar o nome dele, ser uma menina. Ele não aceitou criança, ele procurou a justiça disse que o pai tinha que aceitar, e o pai foi preso. Então a cultura entrou e tirou a ideia de Deus, tirou a ideia de Deus. Então a ideia foi o seguinte: se Deus não existe, então estamos livres. O evolucionismo que tanto se ensina na escola é padrão. Ninguém se fala do criacionismo, se fala da evolução. Se fala que nós somos um macaco melhorado.
Eu me lembro quando eu estava no médico e sentindo umas dores, que fiz uma cirurgia no perturbo do osso da coluna, e eu conversando com o médico, por que eu estou assim? Isso é por conta do rabo. Eu disse, que rabo? Me diga que rabo? Seu rabo. Que rabo? Quando nós éramos macacos, macacos só se você, né? Então você veja, o cara botou na cabeça, é cegueira pura. Se você chegar lá e dizer, me prova por A mais B, me dê a prova que você tem incontestável de um animal que um dia deixou de ser essa espécie e virou outra. Não tem. Ele vai chegar lá, vai dizer, olha, Davi estava na ilha de Gálatas e viu uns passarinhos lá, bonitinhos, tal, e eles se transformaram em quê? Em outros passarinhos. Eles deixaram de ser passarinhos? Não. Então pronto, tem, não existe, mas está nos livros escolares. E essa evolução que a gente pensa que é tão simples assim. Não, mas ele só fala só isso. A gente sabe que foi Deus que criou. Hoje nós vemos quantos estrupos tem no mundo? Um monte, né? Lá no conceito de Davi, um estupro não é crime. Um dia isso vai chegar e você vai lembrar do que eu estou dizendo. Nos livros de Davi, um estupro não é crime. O estupro nada mais é do que o instinto do animal que está no homem. O instinto de procriar, por isso que ele faz isso. Por isso que lá na Universidade de São Paulo existe uma sala para tratar de pedófilo. Esse pedófilo é feito de uma diabetes, não há problema com isso. Procure entrevista nos jornais, procure lá e veja que na Globo News, eles afirmam, eles tratam a pedofilia como doença e não como um desvio ético moral. Vivemos em tempos difíceis? Vivemos. E muito difícil. No livro de Daniel foi chamado para aprender a cultura da Babilônia. 15 anos para 16 anos de idade, como disse a vocês. Mas Daniel, ele foi contestado, sua fé foi colocada em desafio. Por quê? Se ofereceram várias comidas, iguarias, a melhor comida que tinha, um banquete maravilhoso para Daniel. Perante os olhos humanos, tudo do bom e do melhor. E ele rejeita aquilo ali. Por que Daniel rejeitou? Porque Daniel, quando ele viu que aquilo dali o prejudicaria, ele chama o chefe. Ele diz assim, né? Eu não quero isso. Eu não quero comer isso. E o homem diz, mas se o rei souber, vocês vão estar tudo apáticos, abatidos, vão comer com a sua água, como é que vai ser feito? Faz um teste, e dê 10 dias. Quando ele faz o teste, com 10 dias que eles observam, eles estão melhores. Mas Daniel colocou uma coisa no seu coração. Eu não vou me contaminar, independente de onde eu esteja. Independente se eu estou na Babilônia, se onde eu estiver, se eu vou trabalhar para Nabucodonosor aqui, eu posso até aprender, mas eu não vou me contaminar. Mas nem todo mundo é feito Daniel. Nem todo mundo é feito seus amigos. Precisam de mais uma orientação. Precisam de mais conselhos. Precisam se alimentar mais da palavra. Precisam buscar mais entendimento. São muitos os jovens que os pais estão na igreja. E às vezes ele vem com os pais, mas o seu coração não está mais ali. Eles foram bombardeados por professores e a sua cabeça está lá na ideia do professor dele. Meu professor disse que essa ideia de Deus é fantasia, é refúgio para deprimidos. Meu professor disse que a vida tem erros. Meu professor disse que essa situação de religião foi uma forma das pessoas prenderem as pessoas e fazer essas pessoas escravas delas, enriquecerem com elas. Aí essas pessoas começam a modificar a sua vida. Não é difícil? Olha, muitas vezes a nossa tendência na igreja seria evitar um assunto desse. Mas não temos como fugir não. Pois mais do que nunca isso nos diz respeito, pois nossos filhos são encharcados constantemente com vãs filosofias. E essas ideias têm mudado nossa maneira de ver as coisas. Mudança intelectual. Isaías 5:21 diz assim. Olha só, a pós-modernidade ela trouxe uma mudança intelectual. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos.
A palavra de Deus diz: ai dos que são sábios a seus próprios olhos. É o que Deus está dizendo. A vida do homem ela deve ser regida pelo conselho de Deus. Ninguém pense que qualquer coisa que ele venha adquirir, ele adquire porque ele tem força. Não. Ele adquire porque Deus dá a sabedoria ao homem, a inteligência ao homem. Então, quando alguém é sábio aos seus próprios olhos, ou prudente dos seus conceitos e acha que chegou por suas próprias forças, é condenatório. Tal fala. Mas só que a filosofia pós-moderna ela defende o pluralismo. O que é isso? Ela defende que todas as opiniões a respeito de um mesmo assunto devem ser aceitas como verdadeiras. Dessa forma, todos podem ter uma interpretação diferente a respeito de um mesmo texto. E todos vão estar certos, você imagina. Consequentemente, ninguém está errado na sua conduta. Por isso que hoje, a evangelização hoje de uma pessoa homossexual é tão difícil. Quando ele se informa que existem igrejas evangélicas que dizem e aceitam do jeito que ele é. Como tratar essas pessoas? Tá? Você imagina que complicação. Como tratar essas pessoas? Por quê? Porque alguém diz assim: irmão, é teu ponto de vista das Escrituras. Você pensa assim, eu penso assim. Ah, irmão, Deus falou que você é aqui desse jeito. Mas será que as Escrituras nos dão tanta abertura assim? Não. Se a própria Bíblia diz que a Bíblia interpreta ela mesma, é regra. Não há condições de várias interpretações. E isso causa muita confusão. E tem causado muita confusão. Porque você vê várias pessoas, vários ensinamentos diferentes. E as pessoas achando que todos estão levando para um caminho só. Quando não é bem assim. Veja o que a Bíblia diz sobre isso, né? Os que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Agora imagine o caos que esse tipo de coisa provoca quando se aplica ao estudo de um texto bíblico. É por isso que tem surgido tantas doutrinas diferentes e esquisitas. Por isso que tem surgido. É um sofrimento. Esses homens, voltando a Daniel, eles eram jovens de boa reputação. No capítulo 1, como nós lemos, no versículo número 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aprender uma nova língua, receber outro nome, não criou problemas. Mas praticar costumes contrários à lei de Moisés foi uma grande complicação para eles. Os babilônios eram excelentes construtores, matemáticos, estrategistas, militares, mas a sua religião era repleta de superstições e de mitos. Assim como os alunos cristãos nas escolas seculares de hoje, com frequência, precisam estudar questões que entram em contradição com sua fé, Daniel e seus amigos tiveram de se tornar mestres na história e das ciências babilônicas. Na verdade, eles saíram melhores que os demais. Lá no versículo 20 diz isso, olha: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Mais tarde, Deus lhe deu a oportunidade de eles mostrarem que a fé dos judeus era superior à fé de seus senhores. Contudo, quando seu treinamento exigiu que desobedecesse à santa lei, precisaram impor limites. Daniel aqui, essa passagem nos mostra claramente que, veja bem, um jovem estudar ou alguém procurar saber a forma de pensar, Daniel aqui foi obrigado, ele vinha prisioneiro, levado, obrigado. Mas um jovem na escola, ele aprendeu, ou alguém se interessar em aprender o que pensam as pessoas lá fora, não há nada demais. Qual foi o conceito disso tudo? Daniel aprendeu, seus amigos aprenderam, ele foi visto 10 vezes mais sábio do que os outros, que os magos feiticeiros que estavam ali. E o que aconteceu? Daniel e os seus amigos tiveram com isso a oportunidade de mostrar a fé dos judeus, de mostrar o Deus de Israel para eles. Por quê? Ele conhecia a história deles. Ele conhecia a realidade. Eu me lembro quando eu falava com um jovem que eu estava falando anteriormente, eu digo: veja bem, Raul Seixas disse em uma música, Cowboy Fora da Lei, que não era louco, só um doido, para ir e ser crucificado em uma cruz. Eu não sou besta para tirar onda de herói, como ele disse. Aí aquele homem ficou pensando: isso foi mesmo que foi. Lembra aí da música? Ele disse: é dele. Era com quem? Com Jesus. Então ele fala de Jesus tão bem como você acha? Ele disse: não.
Mas se eu não conhecesse, eu poderia até ficar balançado lá dizendo, irmão, não sei, não posso dizer. Não é que nós vamos conhecer tudo. Não, ninguém conhece tudo. Quando não tivermos a resposta, não adianta a gente querer dar sem ter. É melhor a gente dizer, olha, irmão, me perdoe, eu vou buscar orientação e depois a gente conversa. Mas que devemos sim nos informar, porque até isso, a ideia de tirar a Bíblia dos cristãos é uma ideia muito antiga. A reforma protestante ela veio para trazer as escrituras de volta à igreja. A igreja não tinha as escrituras antes da reforma protestante mais. Não tinha, era em uma língua só, nem todo mundo usava, só os mais doutos, só os sacerdotes. As pessoas entendiam um pouco de Deus através de pinturas, e a maioria das pinturas era inferno, e aí o povo morria de medo. Então, as pessoas não tinham, foi um retorno às escrituras. Um retorno. E hoje, quando nós observamos a fé, nós vemos que muitas famílias hoje, muitos pais, não percebem que a orientação bíblica é fundamental dentro de sua casa, o culto doméstico e as escrituras. Ela é a regra de fé. Aprender as escrituras, estudar junto às escrituras. Ela é a regra, ela que vai levando, ela que vai trazendo ao coração do jovem, do homem, do velho, de qualquer pessoa. Ela que vai levando a pessoa para o caminho certo. As escrituras. Há um certo desprezo por ela, há um certo desprezo pelo ensino. Há um certo cansaço, às vezes, das pessoas, quando se fala de ler. Eu vi um irmão que disse, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de assistir os filmes, cuidado com os filmes. Tem um monte de filme aí que conta um monte de história que não é verdade. Então, irmãos, veja, esses jovens participaram, não se envolveram. Como é possível o povo de Deus resistir às pressões que o esmagam para que se conforme com o mundo? Como? Como viver diferente? Como viver no mundo e glorificar a Deus? Só através da oração, da leitura da palavra, da comunhão. Só, irmão. Só isso. Se nós tirarmos esse foco, se nós nos ligarmos com as pessoas que vivem hoje, trazendo as emoções, só as emoções, querendo acalentar o coração das pessoas e não trazer a realidade, muitas famílias se desfazem. Quando olham, os filhos estão distantes de Deus. As famílias vão se desestruturando porque a palavra vai ser deixada de lado. Essa cultura pós-moderna aí, a luta dela é arrancar Deus. Como Hitler um dia tentou, como outros tentaram, e continuam assim. E continuam desse jeito. Então devemos todos os dias analisar isso. Vamos estar encerrando agora. Mudanças éticas e morais. Quem realmente conhece a doutrina bíblica sabe como se portar em qualquer situação. Mas no pluralismo a verdade não existe. Então na juventude de nossos dias, uma preocupação vem: aversões aos padrões morais pré-estabelecidos pela sociedade e aversão às leis morais gravadas por Deus em nosso coração. Por causa de tais ideologias, a homossexualidade deixou de ser encarada como um desvio psicológico e moral e se tornou uma opção de vida. O adultério deixou de ser traição e se tornou uma aventura. Eu me lembro de uma novela da Rede Globo que mostrava uma família de um homem com duas mulheres dentro de casa. E depois da novela foi aparecendo casos. E agora foi se tornando aventura. Na Revolução Sexual da data de 1960, a concepção que algumas mulheres hoje que se aderem ao feminismo acham que elas foram beneficiadas por ela, não foi. Porque a Revolução trouxe uma ideia de que o homem é mau desse conceito, ele vive atrás de outras mulheres. E é natural que ele tenha outras, que ele viva por aí traindo. Ele tem sua mulher em casa, mas ele vai sempre ter outras pessoas. Trouxe uma podridão, que a mulher deve ser independente, que essa situação dela ser doméstica, do lar, de criar filhos, isso aí não está com nada. Essa situação da mulher casar, por isso que muitos jovens têm na cabeça, quando se é jovem, pensa em casar, disse eu não. Quando eu terminar todos os meus estudos, quando eu chegar na idade tal, aí eu vou pensar, porque isso vem batendo na cabeça. Mulher não precisa disso não. Para que mulher está constituindo família agora? Para que você tem problemas?
Estão esquecendo que a família foi constituída por Deus. Estão esquecendo que a família foi constituída por Deus. E às vezes as pessoas vão começando, essas ideias vão batendo na cabeça das pessoas. As pessoas vão achando que é normal. Eu me lembro que um dia nós fomos aconselhar um casal que estava já se separando. E a mãe da jovem estava lá do lado do casal. E eu lembro que ela olhou para a filha dela e disse: minha filha, você é tão nova, para que está assim? Sabe o que ela está dizendo para a filha dela? Você é tão nova, minha filha. Tem outros por aí. E foi o que aconteceu. A ideia vai batendo no coração. Olha, meu conselho, eu aconselhei minha filha hoje. Disse que ela era muito jovem e bonita. Não precisava estar preocupada com aquele homem. E o irmão, um homem de Deus. Mas ela terminou traindo aquele homem. Falta um conselho mal dado, uma orientação bíblica indevida. A gente temos a orientação certa, só que ela só ouvia a mãe dela. E o que aconteceu? A mãe dela ouviu de alguém essa concepção do ser humano desse jeito, distante de Deus, e acha que isso aí é uma ideia normal, mas não é. Então as pessoas foram entrando com a ideia da não existência de Deus, e que há a possibilidade de viver nesse mundo sem lei, sem regras, fazendo o que quisermos. Por isso que para alguns a pedofilia é uma doença, para alguns o estupro vem lá do animal que antes nós éramos. O que era hoje, o que era condenado pelo adultério, saía uma aventura. O homossexualismo, que era um desvio de caráter, não é mais. É isso que está acontecendo. Como nos livramos disso? Veja. Para nós derrotarmos a pós-modernidade, em primeiro lugar, nós devemos recuperar a todo custo a verdade. Pois o pensamento pós-moderno procura desacreditar a verdade. Nós sabemos que só há uma verdade. Se alguém chegar hoje para dizer várias verdades, não existe várias verdades, existe uma. João 8,32 diz isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não diz e conhecereis uma verdade, mas diz a verdade, e a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a ideia do mundo é vários caminhos, como aquela ideia, todo caminho leva a Deus. Então, nós devemos o quê? Como derrotar tudo isso? Em primeiro lugar, recuperar a todo custo a verdade. Eles procuram desacreditar a verdade. Muitos cristãos descuidados já se deixaram enganar. E principalmente aqueles que não dão importância ao estudo. Devemos recuperar a coragem de andar na verdade. E é isso, irmãos. Nosso testemunho deve ser autêntico. Devemos viver aquilo que professamos. Nós não somos 100%. A Bíblia diz que todo homem peca. Aquele que diz que não peca, já está pecando. Mas nós devemos nos policiar todos os dias, para que o nosso discurso não seja palavras jogadas ao vento, e que o nosso discurso seja também a nossa vida de prática, porque nós somos observados. E o mau exemplo, ele vai de canto a canto, seja na igreja, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, em qualquer lugar. E alguém pode olhar e dizer assim: eu não quero isso aqui. Eu tive uma decepção com um irmão que ele pregava na igreja que eu me converti, e ele foi inclusive auxiliar de trabalho. Ele vivia pregando por aí afora, e ele tinha oportunidade em vários lugares. E um dia eu vinha na rua, aí a mulher dele vinha: os pais, seu irmão, tudo bem? Ela já com a cara de choro: isso que foi, irmão? Esse meu marido, irmão, aquele homem que você vê pregando, ele não é aquele homem. O que aconteceu? A coisa era pior do que eu pensava. O homem era envolvido com outro homem, tinha um caso com um homem dentro da igreja, ele bebia, ele fumava. Mas ele chegava na igreja e batia o sapato e dava 3 gritos, e a igreja pegava fogo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não estamos interessados na palavra. A palavra é cansativa. Movimenta aí, irmão. Eu, irmão, todo me grito, pum, pum, grito e machado, e pulava, tal. E o irmão, e a prática de vida do irmão, chegava em casa de madrugada, só de irmão, é bebida demais, é cigarro demais. E ele traz esse homem para dentro de minha casa, eu botei ele para fora de casa, não quero mais.
Você veja que situação. Escândalo, que as pessoas olham ali e dizem, olha aí o crente. A Bíblia diz que nós não devemos ser tão somente praticantes, ouvintes mais. Irmãos, esse conceito de cultura e família, ele nos chama muito a atenção. E é um momento da gente refletir. Porque não é um momento tão fácil assim como a gente pensa. Lembre-se disso. As famílias correm perigo todos os dias. Deus está no controle de tudo, nada foge dele. Mas qual o papel que você tem desempenhado em sua casa e com a sua família? Qual é a preocupação que você tem com os seus filhos? Como é que eles estão na escola? Qual é a preocupação que você tem com o conteúdo a ser ensinado na escola? O que é que ele tem aprendido? Lembre-se que ele passa muito tempo lá e pouco tempo cá. E que você tem que instruir ele em casa todos os dias. E mostrar que algumas coisas que estão sendo ensinadas na escola não tem nada a ver com a palavra de Deus. Seja um exemplo na sua casa. Peça a Deus misericórdia todos os dias. Quando errar, reconheça. Mas lembre-se, esteja nos pés do Senhor. Para que você não vá um dia, perca alguém e fique lá com a cabeça pesarosa, dizendo: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter agido mais. Amém? Amém. Deus nos abençoe.